Vocês já perceberam como é que a gente dá função de uma coisa para outro objeto desde sempre? Por exemplo, quando a gente compra um pote de sorvete, a gente já está pensando nas 1001 utilidades que a gente vai usar ele para pôr feijão, para pôr arroz, para guardar uns biscoitos. O copo que a gente compra do requeijão ou da massa de tomate, a gente já está pensando se as visitas vão perceber que aquilo ali é reaproveitado. Quando a gente comprava um sapato, um conga, um bamba, um topper daquele de jogar futsal, o grande ouro da coisa era pegar a caixa de sapato pra gente guardar aqueles álbuns de retrato que a gente ficava guardando e colocar debaixo da nossa cama. Hoje eu resolvi trazer para vocês algumas coisas que a gente usou durante a infância e que na verdade foram criadas para outras coisas. Você vai ver que nem sempre é o que parece. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Vamos começar a nossa jornada pelo século XIX. Você pode até estar pensando assim, Renato, mas é um trem que eu usava na minha infância, você está me chamando de tão velho assim? Não é que eu tô te chamando de velho, vamos dizer que você é vintage, você é clássico. Mas é porque pra gente falar do nosso primeiro tópico aqui, a gente tem que entender qual que é o contexto desse século XIX, que tinha uma coisa que era muito parecida com hoje, a soluções milagrosas. Por que eu tô falando isso? Porque o século XIX, ele é comumente conhecido como o século dos tônicos. E não é aquele meme do tônico com guaraná que a gente tinha, não. Você lembra, Babarilando? Oh, menor! Você interpretando assim tão perfeitamente, parecia até que eu tava vendo. É, parecia que você tava na Índia, né? Impressionante. Mas o que acontece? Nessa época, as pessoas que tinham uma grande promessa de que uma solução milagrosa ia curar todas as doenças que elas tinham. Isso era muito afirmado por causa dos jornais que faziam aquela publicidade mais pesada lá no século XIX, sabe? É um TAC Gold 500 da vida, sabe? Um negócio da feiticeira que fala você dar um choque e ficar malhado. É mais ou menos isso. Por exemplo, foi nessa época que surgiu a emulsão Scott. Vocês lembram disso aí? Que é o óleo de fígado de bacalhau, que na época foi criado para tratar raquitismo, que é uma doença que a gente vai falar a verdade, não é um trem que a gente vê mais hoje em dia, né? É, porque se alguém olhar pra mim, a última coisa que vai achar que eu sou é raquítica. Eu sofro de baleísmo, agora raquitismo, não sei. Nessa época também foi inventada uma coisa muito gostosa, sabe? Água tônica. Nossa senhora, é horroroso. E é um costume dos pais de manhã. Meu pai fazia o seguinte, ele pegava um ovo quente, batia, tirava a tampinha, tomava de colherzinha e tomava água tônica, que era pra melhorar o dia. Ressaca. Era isso que melhorava. É, pode ser. Mas a água tônica, no objetivo principal mesmo, era pra tratar da malária, porque ela tinha quitina ou quitinina, que é uma substância lá que fazia os paranauê de coisar a malária. E também o pessoal acreditava que até substâncias mais perigosas também funcionavam para deixar você bem. Por exemplo, o Raditor, que basicamente era uma bebida de água com rádio. Só que eu não sei se você sabe, não é o rádio da sua casa que sua avó liga, não. O rádio é uma substância radioativa, ou seja, teve gente que não se deu muito bem tomando esse negócio aí. Mas você sabia que uma dessas bebidas que prometiam fazer uma coisa totalmente diferente era uma coisa da sua infância? Eu não posso nem falar que é só da sua infância, né? Porque é da sua vida inteira. A coquinha nossa de cada dia, babarelando. Aquela com gás, garrafinha. Ô, Renato, eu não entendi por que você está perguntando isso pra mim. Você tá me chamando de viciada? Eu paro a hora que eu quiser. Só não parei ainda porque eu não quis. Ah, então tudo bem. Aí a gente já até entende. O que talvez você não saiba é que a Coca-Cola não foi criada pelo motivo que você consome a Coca-Cola. Você toma porque você gosta de uma coquinha gelada para acompanhar um hambúrguer, uma pizza, no puro mesmo, né? Só pra você tomar. Mas ela foi criada com um intuito medicinal e bem sério. Ai. O quê? Ai. O que foi? Tô doente, traz uma coquinha. O criador desse tal remédio é o John Steve
Pemberton, que por acaso lutou na Guerra Civil Americana. Que, caso você não saiba, a Guerra Civil Americana foi um período em que o Norte e o Sul estavam brigando, entre outras coisas, também pela escravidão. Um queria abolir a escravatura e o outro não, porque eles queriam lucrar com isso. Acabou que o lado certo venceu, né? Mas como você vê em vários filmes dos Estados Unidos, tem vários veteranos de guerra. Se tem um país para ter veterano de guerra, é os Estados Unidos, e o John Steve Pemberton era um deles. Mas tinha um porém, ele era um veterano de guerra que se feriu gravemente naquela época. E não é que nem hoje em dia que você tem um ferimento, você vai pro hospital, toma um trenzinho e acabou. Antigamente você ficava sofrendo dores crônicas durante muito tempo. Então, por isso, os soldados eram conhecidos por serem viciados em morfina. Tanto é que a morfina era conhecida como a doença do soldado. Mas o que aconteceu? Como ele estava viciadão e ele era farmacêutico, ele falou assim: nossa senhora, eu tenho que arranjar um jeito, um remédio para eu parar de ficar viciado em morfina. Eu tenho que viciar em outra coisa. E foi a partir daí que ele criou uma bebida inspirada em outra, que era a base de vinho e cocaine. Sabe o Narcos do Barelando? Sim. É aquela mesmo que você tá pensando. A farinha de trigo. Essa mistura, ele chegou nessa conclusão porque ele via como modelo o Vin Mariani. Vin Mariani, que era como se fosse uma bebida que era cura para todos os males que existem. Era tipo extrato de minâncora líquido. Pasta d'água em ml, entendeu? Mas também vou te falar uma coisa, Barelando. Vamos analisar a receita dela aqui, ó. Tá bom. 5 partes de vinho para uma de farinha de trigo, conhaque, como já não estava, né? Pouco, e uma quantidade cavalar de açúcar para tirar um pouco do amargo, né? Mas, menina, você acredita que essa era a bebida dos famosos? O Vini Mariani, todas as grandes patentes da sociedade estavam bebendo aquele negócio e falando muito legal, né? Oh, que beleza! Thomas Edison tomava, o Papa Leão XIII tomava. E isso, hein, Papa? O Papa Pio X e o Bento XV também. Pio X é muito estranho, né, meu Varelano? Eu achei que você ia falar Peppa Pig, eu não sei porquê. Mas não fica parecendo que pra falar o Papa Pio X eu piu, 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 piu. Tanto é que os papas chegaram pra ele assim: nossa, mas que bebida garbosa. Eu acho que um de cada vez, porque eles morreram, né? Um só vem depois do outro. Mas eles deram até uma medalha de ouro pra bebida e tal. E eles, ó, entrando na farinha de trigo. Só que o que aconteceu nessa história? O Pemberton fez a bebida, era a base de farinha de trigo também, mas ele morava em Atlanta, nos Estados Unidos. E o que acontece? Em 1886 tinha a Lei Seca. E o que significa? Que o álcool estava proibido de ser vendido nos Estados Unidos. O povo usava até da truculência, né? Ah, isso aqui é proibido aqui no Brasil. Não, tá proibido. Pode. Tigrinho, não. Não, era proibido mesmo. E como ele tinha que tirar várias 15 litros de vinho e conhaque do negócio, acabou que o que sobrou dessa receita virou a receita da Coca-Cola. Ainda com farinha de trigo, que era tratada como um remédio medicinal, que tirava dor de cabeça, combatia a exaustão e também tratava a dependência de morfina, mas também, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de sabão, não é esse o ditado, Brulando? Mais ou menos isso. Acabou que ele ficou viciado na própria criação dele e 2 anos depois de ter criado, infelizmente ele faleceu sem ter visto o sucesso da Coca-Cola. Então a gente pode bem falar assim que a coquinha nossa de cada dia, aquela que a gente usou nos almoços de família para celebrar a vida e a banheira do Gugu antigamente, realmente foi criado por outros motivos, né? Que nenhuma outra bebida também, Babarlando, que me lembra aqui. Qual? Biotônico Fontoura, que também foi criado justamente aqui no Brasil, mas por um motivo completamente diferente do que a gente sabe. O Biotônico Fontoura, quando a gente pensa nele, a gente pensa em quê? Tomar pra abrir o apetite. Pra abrir o apetite. E eu acho que eu sou meio Obelix, porque eu devo ter caído num pote de Biotônico Fontoura, porque o meu apetite nunca está fechado pra balanço. Só pra balanço. Aí tá. O Biotônico Fontoura, que foi criado pelo Cândido Fontoura, lá em 1910, tinha
tinha uma função diferente. Acaba que ter fome foi um efeito colateral, porque nessa época era muito comum que as coisas fossem tratadas como fortificantes, e essa era a ideia também do biotônico Fontoura, porque ele tinha que ser um anti-anêmico, que era uma coisa que assolava bem a população brasileira. Tanto é que diz que até a esposa dele era anêmica e tal, e ele criou essa fórmula para dar para a esposa dele, mas acabou que uma coisa levou a outra. Com a ajuda de Monteiro Lobato, sim, Monteiro Lobato, das coisas de narizinho, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que também é uma pessoa super legal, nossa senhora, você pode ver no vídeo que eu coloquei aqui no card. Gente boa, né, Babarana? O vídeo é sobre eugenia. É um negócio pesado, né? Mas tem que mexer nesse vespeiro. Ele ajudou o Cândido Fontoura com uma propaganda, porque os dois eram amigos, e criou um personagem que era o Jeca Tatuzinho. Jeca Tatuzinho, que era meio que, assim, sabe aquele menino triste, capenga, anêmico, amarelo, sabe? Meio assim, E acabou que depois de tomar o biotônico Fontoura, nossa, com certeza a minha fome voltou, estou muito melhor. Isso se propagou e as mamães ficaram muito felizes, porque naquela época era um problema as crianças terem apetite. Que criança que é essa, Babarelando? Criança que não tem apetite pra mim é criança enjoada. Eu tenho rigidez alimentar, eu quero minha batatinha. Depois você não reclama, não. Daí, a coisa que foi criada pela anemia começou a resolver o apetite das crianças e realmente caiu no gosto popular. Mais ou menos, né? Porque era ruim. O gosto mesmo... Talvez fazia as pessoas comerem porque pra tirar o gosto do biotônico, você me dá um trem logo pra eu comer, pra tirar. Que aí talvez funcionava assim. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Você conhece um brinquedo mais infantil ou que lembra mais a nossa infância de todas as classes sociais do que a mola maluca? Sabe, Babarelando? Aquele assim, ó, uau, 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 que ele fica e que você joga da escada e gostou da minha interpretação? A sua interpretação é digna de Oscar. Não, Oscar não, porque Oscar ele já tá batido. Golden Globe. Ok, eu gostaria só de informar que agora eu tô fazendo aquela trend, tá? De você terminou comigo, mas eu imito coisas. Agora eu imito Mola Maluca, Francisco Coco e Maquita. Mas você acredita que um brinquedo tão inocente, tão bobinho, foi criado por um outro propósito completamente diferente, que na verdade é a guerra? No próximo episódio... Mentira, eu vou falar pra vocês agora. A história começa em 1943 com um engenheiro naval, que se chama Richard T. James. Ele era um engenheiro que tinha uma grande missão. Por quê? Eles estavam em guerra, ele tinha que andar por mares agitados, então você deve imaginar que na guerra você tem que levar equipamentos muito, vamos dizer, sensíveis. Por exemplo, um negócio para decodificar alguma coisa, um equipamento eletrônico, beleza. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que inventar um aparelho para poder estabilizar esses aparelhos no mar turbulento. E por acaso um dia, quando ele estava fazendo suas invenções, uma mola simplesmente cai de uma prateleira do navio e ela começa a fazer uau, 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 uau. E ele, curioso, que interessante. E ficou lá assim, e o pau torando lá. Aí a melhor parte agora, o que ele fez? O que todo adulto que sabe de si, que gosta de si mesmo e que tem confiança faz. Mostrou pra esposa, olha aqui que eu consegui fazer. A gente não tem nem mais a personalidade mais, sabe? A gente só corre, esposa, olha só, tem uma fofoca pra te contar. Aí a esposa olhou aquele negócio, achou muito divertido e deu o nome de Slink. Slink não é uma palavra muito comum aqui pra gente em português, mas é porque o nome dessa mola lá é Slink. Tanto é que aquele cachorrinho lá do Toy Story, sabe? Aquele cachorrinho que é do lado, tem uma mola no meio, tem o rabinho dele, chama Slink Dog. Só que 2 anos depois, acaba a Segunda Guerra Mundial e ele tá livre pra poder trabalhar nessa parada aí. E eles transformam isso num brinquedo que se chama Slink e começaram a oferecer esse brinquedo pras lojas, que num primeiro momento falaram assim, que Slink? Eu quero saber disso não, sua esposa que falou o negócio, que nome bosta, eu não quero saber disso aqui não. Mas quando ela foi posta à venda, em 90 minutos o estoque todo acabou. E daí pra frente virou história.
walks the stair without a care and makes the happiest sound. The hit of the day when you're ready to play, everyone knows it's Sleepy. Mas tem uma coisa que com certeza você usou na sua infância e usou bastante, que você não faz a menor ideia, que tem algumas coisas e uns conceitos escondidos que eram feitos para outra coisa. Vamos fazer uma listinha aqui, Bobarela? Vamos. Eu vou falar alguns jogos de videogame aqui que eu gostava bastante e você vai me falar o que eles têm em comum, tá? Porque eles têm uma coisa bem comum entre eles. Mega Man X de Super Nintendo. Você lembra desse aqui, ó? Tem outro também que pra mim é um dos melhores jogos de todos os tempos, Goof Troop, Pateta e Max. Jogar de dois sentadinho no sofá, bom demais da conta. Não sei se você lembra também do Aladdin de Super Nintendo, aquela fase do tapete que a gente tinha que... Era complicado aquele negócio ali. Você consegue pensar o que esses jogos têm em comum? Ó, todos são da Capcom, é um bom chute, mas não é isso não. Todos são de fase. Todos são de fase e todos passam por uma fase difícil. Mas não é isso também não. Todos esses jogos têm passwords, ou seja, tem códigos secretos. Você já percebeu isso? Você já parou pra pensar nesses códigos secretos? Tem código que é número, tem código que são símbolos, tem código que são as carinhas dos personagens, tem código que tem 275 mil caracteres, igual o código do International Superstar Soccer de lá, que tinha isso aí também. Os códigos são bem interessantes, porque nos abrem dois caminhos pra gente falar de coisas que foram inventadas por um motivo e caíram no outro. O primeiro password da história é de 1976, no Atari 2600, em um jogo que se chama Adventure, que não é muito uma aventura, porque é um quadradinho na tela que faz piu, põe, piu. Ah, sei, tipo Tibia, né? Você não fala do jogo da minha vida, tá bom? Deixa o Tibia em paz. Pois é, e o password, eu não vou falar password no Mobarelândia, é muito chique, eu vou falar password mesmo, tá? Os password, eles foram criados com outro intuito, e eu não sei se você sabia, mas as senhas, a coisa de segurança, ela é histórica. Nas primeiras civilizações, inclusive antes da escrita, o pessoal já usava códigos falados para poder identificar uma situação. Nos castelos, o pessoal que fazia a segurança, eles tinham que fazer um código secreto, por quê? Vamos supor, você chega assim, toque, 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 quem é? Sou eu. Aí ele, é você, e abre e... né? Não pode, é uma falta de segurança. Normalmente eles criavam palavras para eles mesmos saberem que as outras pessoas também sabiam essa senha para poder confiar nessas pessoas. No Egito Antigo e na Roma Antiga também, para você ter uma ideia, eles usavam um sistema de palavras diárias, ou seja, todo dia essa palavra era trocada, porque senão, vamos supor que um caía lá nas mãos erradas, ele ficava com essa palavra e ia liberar para sempre tudo. Não pode. Uma palavra por dia e todo mundo era informado. E até na Segunda Guerra Mundial, no famoso dia D, o pessoal também usou uma palavra-chave para poder se identificar lá quando eles invadiram a Normandia, que é uma parte lá costeira da França. Os soldados, eles pulavam de paraquedas, paravam na praia e para se identificar no meio do escuro lá, eles falavam Thunder. Aí era Flash Thunder, porque eles falavam que os alemães não iam conseguir falar Thunder, porque eles falavam Thunder, Thunder. Então aí ia ficar mais fácil de identificar quem que era amigo. Mas você já parou para pensar por que os passwords, eles foram criados dentro do videogame? É isso que amplifica a nossa coisa, que foi criada por um outro motivo. Eles foram criados por uma falta de capacidade dos jogos de poder fazer um salvamento de progresso. É uma coisa que é bem posterior ao que a gente conhece. Você deve lembrar que tinha muito jogo antigamente que só dava o password lá, ó. É o código que você coloca lá pra você voltar onde você tava. Ou então tinha gente que tinha que deixar o videogame ligado o final de semana inteiro para ninguém perder o progresso que tinha feito, porque o jogo você tinha que devolver, né? Normalmente era aluguel. E a grande limitação eram os cartuchos, que usavam uma tecnologia chamada memória ROM, que é Read
Only Memory, ou seja, memória de só leitura. Eles não tinham gravação de coisa. Talvez você não saiba, mas o primeiro videogame a usar um cartucho foi o videogame que chamava Fairchild Channel F. F de fã, diversão, né? Ao contrário do que muita gente acha que é o Magnavox Odyssey. Que o Odyssey ele tinha os pentes de cartucho, mas era só para mudar o cartucho dentro do videogame, mudar o jogo dentro do videogame. O primeiro que veio com o cartucho mesmo, que é o jogo, pra você chuchar lá, foi esse aí. E essa memória ROM, ela serve só para você proferir dados e não para você inserir dados, entendeu? A partir de um certo momento foi adicionado nos cartuchos uma memória SRAM. O que essa memória SRAM fazia? Ela adicionava dados. Então a partir daí você podia salvar o seu progresso de jogo. Dois jogos que ficaram muito famosos por causa disso foi o The Legend of Zelda: A Link to the Past e também o Super Metroid. Mas que tecnologia que você está falando que era feita para outra coisa? Essa memória ROM que a gente está falando aqui era feita para outra coisa e você usa ela todo dia sem saber. Essa memória ela é usada desde os anos 60 nos semicondutores, né? Mas ela acabou virando um padrão de mercado para os computadores através da BIOS ou BIOS. Você sabe o que é isso aí? Sabe quando você estava lá antigamente, você tinha que instalar o Windows naquele tanto de disquete lá e aí você tinha que colocar um disquete atrás do outro, aquele trem preto que aparecia antes falando da placa-mãe, da placa disso, da placa daquilo, aquilo ali que é a BIOS. Por que eles usavam? Porque a memória ROM, ela contém a programação inicial do computador que vai controlar todas as coisas para verificar se está tudo no lugar. O que a gente não percebe é que essa memória, apesar de muito antiga dos anos 60, é utilizada em várias coisas que a gente tem hoje. Por exemplo, sabe a calculadora que você usa aí para fazer suas continhas e tal? Você não consegue mudar a programação dela, né? Porque ela tem uma memória só de leitura, que é memória ROM. O controle remoto da sua televisão, que você aperta e fica apertando mais forte porque acha que a pilha tá acabando, não vai fazer diferença. Por quê? A programação que tá lá é a memória ROM. O controle da garagem da sua casa, que tem um código lá, que tem que falar assim, aí tem que codificar, e você paga R$150 só pro cara fazer pique, é memória ROM. Micro-ondas, máquina de lavar, carro, tudo que você imaginar que precisa de uma programação base, usa a memória ROM. Ou seja, o password, o código do seu videogame, o seu cartuchinho, aquela coisa antiga, tem uma utilidade muito diferente da comum e que com certeza eu acho que você não tinha ideia. Gostou, Bobarelando? Muitíssimo. É muitas informações, né? Mas o que fica mesmo é a farinha de trigo da Coca-Cola. A farinha de trigo da Coca-Cola realmente vai fazer bastante sucesso. Bom, meus amigos, eu espero que tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, deixa o like, né? E eu vou ficando por aqui. Mas na próxima semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus! Adeus, pessoal!